E é interessante, eu estava aqui ouvindo a missionária Juliana Baracho falar acerca das talhas que foram utilizadas naquelas bodas em Caná, lá na Galileia. Primeiro milagre registrado na vida de Jesus Cristo. Transformação de água em vinho. E naquele cenário, o Espírito Santo me trazia à memória, meu querido Bruno, um princípio chamado princípio da honra. E eu quero falar bem rapidamente sobre isso. Eu estava aqui também ouvindo a cantora Denise falar acerca do tempo determinado para todas as coisas. E dentro do tempo, não estamos falando de cronos, tempo humano, estamos falando de kairos, tempo de Deus. Existe um tempo para eu ser honrado. Mas antes disto, existe um tempo para eu honrar. E é aí que eu quero trazer uma reflexão bem rápida, que depois de tudo que Deus já falou aqui, eu só tenho que tomar cuidado para não estragar. Lá no livro de Provérbios, há um versículo que deixa bem claro esse princípio. Provérbios, capítulo 15, versículo 33, nos ensina o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Entenda aqui temor como reverência. O temor do Senhor, a reverência ao Senhor, é o princípio, é a instrução da sabedoria. Mas a parte B do versículo diz assim: e a humildade precede a honra. Primeiro vem a humildade, para depois vir a honra. Nessa sequência. Veja que Jesus Cristo, ele, antes de ser honrado, porque a Bíblia diz que Jesus foi honrado, o Pai o exaltou. O Pai lhe deu um nome acima de todo nome. O Pai lhe deu poder nos céus e na terra. Mas isso foi depois. Não foi antes. Antes, ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Isso veio antes. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Porque estamos diante de um princípio. Princípio este no qual a humildade precede a honra. E é interessante que Jesus foi didaticamente mostrando isso na sua vida, do começo ao fim. Primeiro milagre, ele transforma a água em vinho, em talhas de purificação que não estavam sendo devidamente utilizadas, como a missionária Juliana bem já explanou aqui antes de mim. Mas por que ele transformou a água em vinho? Porque naquele casamento tinha acabado o vinho. E por que acabou o vinho? Por uma falha. Uma
falha de planejamento. Tinha mais convidado do que bebida. E o vinho, ele tipifica a alegria. E em faltando vinho no casamento, os noivos seriam desonrados. Eles seriam lembrados para sempre como o casal que deixou faltar vinho no seu casamento. E quando Jesus estava presente, mesmo ainda não tendo chegado a sua hora, como bem explanou a missionária Juliana, ele ainda assim honrou aquele casal de noivos. Usando até talhas que não estavam sendo usadas. Ele pegou e devolveu a honra àquele casal. E assim foi ao longo de toda a trajetória de Jesus, meu querido Bruno. Lá no final já do seu ministério, na última ceia, o que é que Jesus fez? Depois de haver comido, perto do final da refeição, da última ceia que ele toma com os seus discípulos, ele pega uma toalha, coloca na cintura, tira a capa e pega uma bacia, derrama água, de novo água, mas agora não para transformar em vinho, e sim para lavar. Porque agora não se trata de alegria, trata-se de purificação. Agora vamos usar o recipiente para o fim devido. Lá as talhas não foram usadas para purificar, estavam em desuso. Aqui eu vou usar a bacia com água para purificar os pés dos meus discípulos. E ele, quando faz isso, ele assume a forma de servo, porque era a função do servo lavar os pés. Tanto que Pedro fica absolutamente indignado. Ele fala, Senhor, o Senhor não vai me lavar de jeito nenhum. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro era intenso, Pedro era especial, Pedro era 8 ou 80. Então o Senhor já lava tudo, lava as mãos, lava a cabeça, já que tem que lavar, lava. Não, Pedro, nem tanto e nem tão pouco. Vocês já estão limpos pela palavra. Jesus estava ensinando, assim como eu fiz com vocês, sendo mestre, fazei vós também. Por quê? Porque a humildade antecede a honra. Ninguém será honrado sem antes servir. Ninguém será honrado sem antes se humilhar. A Bíblia fala claramente que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Não com essas palavras, mas quando Jesus ele menciona a parábola do banquete, ele diz assim que quando você for convidado, não procure os melhores lugares, procure o lugar mais humilde, porque se o dono da festa achar que você é digno, ele chama você para o lugar de honra. E aí você será honrado diante de todos. Mas aquele que se senta no lugar de honra por sua própria conta, de repente chega alguém para essa festa mais digno do que ele, então o dono da festa é obrigado a dizer, olha, faz o seguinte, vá sentar mais lá adiante, porque aqui é lugar para alguém mais digno do que você, e então aquela pessoa, ela passa a ser humilhada na frente dos demais. Sabe, Bruno, nós estamos diante de um povo. Isso vai aparecer na palavra de Deus, num texto de Isaías, capítulo 29, versículo 13, que diz que este povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E esse texto, citado por Isaías, ele é mencionado por Jesus Cristo em Mateus, capítulo 15, versículo 10, em Lucas, capítulo 14, versículos 8 e 9. Quando ele diz, este povo se aproxima de mim com a sua boca, mas não me honra com o seu coração. A honra está nos lábios, mas não está no coração. De modo que é necessário
que eu e você, só para aqueles que gostam de anotar tudo, essa parábola que eu mencionei, dos primeiros lugares, do banquete, está em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Então, ali, aquele que buscar o melhor lugar, se exaltar, será humilhado. Mas aquele que buscar o lugar mais discreto, ele será exaltado e convidado pelo dono da festa para se assentar no lugar de honra. E Jesus, por muitas vezes, ele fala acerca dos fariseus, que nas praças públicas, eles faziam belos discursos, que se sentavam nos melhores lugares, que queriam comer até na mesa junto com as viúvas. Assim eram os fariseus, e Jesus fala, cuidado, porque não é assim o reino dos céus. O próprio Jesus, ele não se exalta. Ele glorifica o Pai. E diante desse princípio, querido Bruno, chamado princípio da honra, eu me deparo com uma verdade. É claro, eu devo honrar a Deus acima de todas as coisas. Eu devo honrar pai e mãe, que é o mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Eu devo honrar os pastores, os líderes, as autoridades. Devo honrar os meus irmãos. Veja aqui, eu coloquei 4 instâncias de honra. Mas aquele que se honrar, qual é o oposto nesse contexto de honra? A desonra vem pela humilhação. Tem muita gente sendo humilhada porque se honrou. E tem muita gente que foi humilhada sendo honrada, porque não tomou sobre si as dores dos humilhados. E com isso, Bruno, eu fico me perguntando, como é que nós temos nos posicionado no reino de Deus? Porque não sou eu quem diz, é Jesus, que os últimos serão os primeiros, e os primeiros virão a ser os últimos. É um princípio. Então, essa parábola dos melhores lugares, de Lucas 14, esse princípio de Provérbios 15, 33, e o exemplo de Jesus, que não usurpou, ele era Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mas como ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, os seus não o honraram. Veja que Jesus fala que o profeta ele não tem honra na sua própria casa. Veja o princípio da honra. Então o que acontece? Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crerem no seu nome. Ou seja, aqueles que o honram serão salvos. Aqueles que o reconhecem como o Cristo. A Bíblia, isso é tão claro, que a Bíblia diz que Jesus nem pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade, porque não o honraram, não reconheceram quem ele era. Esse é só o filho de José, o carpinteiro, e de Maria, e os seus irmãos estão aqui entre nós. Quem é ele? Não merece honra. A honra fica para o sinédrio, a honra fica para os fariseus, a honra fica para os escribas, a honra fica para os saduceus. Que Jesus diz que são raça de víboras, sepulcros caiados. Então, concluindo, porque essa palavra é objetiva e muito já foi ministrado aqui nessa noite, Jesus, do começo ao fim do seu ministério, ele não foi honrado. Nas poucas vezes em que ele foi reconhecido, haja vista quando ele foi ungido por Maria, com aquele frasco de nardo puro, ele foi reconhecido. O Pai
o reconheceu. Quando ele sai das águas do batismo, os céus se abrem, vem sobre ele o Espírito na forma corpórea de uma pomba e uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. No Monte da Transfiguração, quando diante de Pedro, Tiago e João, ele é transfigurado, seu rosto se transforma, suas vestes resplandecem. Ele na presença de Elias e Moisés, conversando. A voz daquela nuvem de glória que desce sobre eles diz: esse que é o meu filho, a ele ouvi. Ele está sendo reconhecido, mas a honra só vem no final. E quando é que vem a honra? Quando Jesus ali cravado na cruz. Primeiro, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Pai, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Até no momento derradeiro de sofrimento por causa do pecado que veio sobre ele, o cálice que ele teve de beber. Ele foi cuspido, agredido, humilhado, de todas as formas possíveis. Mas quando ele cravado na cruz, ele diz: tetelestai, está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele falece, o véu é rasgado, Jesus é sepultado e 3 dias depois ele é honrado. O terremoto, a pedra é lançada e Jesus ressurge em glória. Porque era o tempo da honra. Não queira ser honrado antes do tempo da honra. Então Jesus recebe a glória. E nós veremos, porque a Bíblia diz que quando ele vier, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. A ele, quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Apocalipse. Digno é o Cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações. Digno é o Cordeiro, porque ele foi honrado. Mas antes, se esvaziou. Bruno, eu tenho visto muitas pessoas honrando-se a si mesmas. Eis aí o perigo. Porque conhecemos a história de um ser chamado Lúcifer, que quis a honra. Assentar-me-ei no trono do Altíssimo e serei como Deus. Isso é tão antigo, Bruno, que quando a serpente seduz Eva, a serpente, sendo usada por Satanás, diz: os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Olha a honra fora da hora. E eu concluo, não é vigília, dizendo: não tome sobre si a honra que não é sua. Não tome sobre si a honra que não é sua. Esse é o tema da ministração. Eu gosto de dar o tema no final, porque aí, se você gostou, você fica feliz. Se não gostou, eu digo sinto muito, porque você já ouviu toda a palavra, agora já foi, não dá para voltar atrás. Se eu digo o tema no começo, as pessoas que não gostam do tema fogem, vão embora. Mas como eu disse no final, gostando ou não gostando, você já ouviu a mensagem. Não tome para si a honra que não é sua. Deus abençoe, Bruno. Forte abraço. Cheiro no coração. Meu Deus, meu querido, é sempre uma aula, né?
Lhe ouvir é sempre uma aula, meu Deus, poderoso, né? É poderoso. Entrou mais alguém aí ao vivo, foi? Entrou mais alguém ao vivo, Bruno? Entrou o pastor Alexander. Eu não vejo, eu só vi aqui quem entrou ao vivo. Eu não tô vendo o outro vaso de Deus. Bota ele aí para falar, pelo menos para ouvir a voz do Fala homem. aí, pastor, para te conhecer. Você deve conhecer ele, ele é antigo aí das lives, pastor Alexander. Manda ele sair e entrar de novo que dá pra ver, porque Montrezol. Eu tenho um sobrenome também chique aí, ó, Montrezol. Eita, é a voz que canta no deserto. Cante. Esse negócio eu A queria paz ver. do Senhor, a paz do Senhor, missionária Juliana. Tudo bem? Tá me ouvindo? Pelo menos tá me ouvindo? Tô ouvindo, essa voz não é estranha, não. Ele é das antigas aí, ó. Essa voz não é estranha, não. Meu Deus. Meu Deus, essa voz não é estranha, não. Mestre dos mestres tá aí, ó. Meu Nem Deus. tanto, Bruno, nem tanto, nem tanto assim. Bruno é terrível. Muito bem. É Alexandro, é? Isso, Alexander. Alexander Montrezol. O Instagram dele. Eu já estou lhe Tu tá seguindo, com a Bíblia missionária aí Juliana. aberta? Depois você vai me localizar lá. Eu já estou lhe seguindo, missionária Juliana. Depois você vai me localizar lá. Só Isso. pela tua voz, Jesus mandou te entregar algo aqui. Tu tá com a tua Bíblia aberta aí, tá? Sim, sim. Abra aí em 1 Crônicas, Primeira Crônicas 4, 4. 9 e 10. Lê aí pra nós. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tu entendeu? Ou tu quer que eu te explique? Sim, entendi. A tua oração foi Glória a Deus. atendida, tá? Não vai ficar no anonimato, não, querido. Não vai ficar do jeito que tá, não. Viu? Glória a Deus. A oração foi Amém. atendida. A oração foi atendida. E ele vai fazer resplandecer, sim. Queira ou não queira, vai ser resplandecido, sim, a glória dele sobre a tua vida. Haverá uma dimensão bem maior do que tu está vivendo hoje, homem. Porque Amém. Deus, ele sabe, ele conhece. Ele sabe, ele conhece. Podem até dizer que não, pelo que olham. Porque a mãe só sentiu dor. E ela colocou o nome pela dor. Mas a dor, ela nos faz gerar grandes milagres. E o Senhor está dizendo que o milagre, ele está sendo gerado. E vai subsair diante de todos, querendo ou não, a glória do Senhor vai ser manifestada. A oração foi atendida. Glória a Deus. A oração foi atendida. E Deus achou graça. Vai ser ampliado o negócio, sim. Veja o papel assinado, tá? As patas de Satanás vai sair, ó. Bater em retirada. Eu nem sei, nem tô te vendo. Só pela tua voz o Senhor tá mandando te dizer. Tá? Porque é tudo para a honra e glória do Senhor. É para a obra. Não é para a tua glória. Isso aí trouxe dor, trouxe agonia até hoje. Porque o Senhor, ele faz da forma dele, do jeito dele. E ele tá te reafirmando, porque já foi confirmado. Descanse teu coração.
Porque o Senhor, ele já assinou, ele já fez. Ele vai entrar lá e vai somente determinar o que já está feito. É teu e vai resplandecer. E vão ter que reconhecer, Deus é Deus. Cara, Deus é Deus. Por que Deus fez isso dele? Não é tomando o lugar de ninguém, não. Porque tem lugar Amém. que o homem pede. Viu? Tem lugar que o homem pede. O homem pede. O povo pediu Saul. Mas só foi até 38 anos. Jesus disse, ei, eu já tenho um segundo no meu coração, só que ainda não tinha nem sido gerado. E isso só foi gerado porque, através da tua vida, porque o Senhor já tinha no coração dele, ele sabia como tu iria administrar, como tu vai administrar, não sei nem o que é. Mas o Senhor está mandando dizer e eu estou te dizendo. O Senhor sabe como tu vai administrar, como vai ser feito e como é que vai ser a transparência. Tá entendendo? E no tempo Amém. certo, Saul teve que sair, porque foi os homens. E o que os homens querem não é da forma que Deus quer. E o que Deus quer prevalece. E Deus só te preparou para derrubar o gigante, matar o urso, matar o leão. Vai cantar para tirar os demônios, para poder depois sentar na cadeira. Tu tá entendendo tudo o que eu estou dizendo? Estou falando enigma porque nem todo mundo entende. Mas tu vai resplandecer e as tendas vai ser alargadas. E o negócio, o Senhor te reafirma. Te diz não, te reafirma. Porque não é a primeira pessoa, não. É a quinta pessoa que te fala. É teu. Glória a Deus. Deus continue te abençoando nessa terra. Vai, marcha. Marcha, tem medo não. Ah, mas é muito grande, não tem como não, não tem recurso não. Teu Deus, ele é o dono do ouro da prata. Não é sobre você, não é sobre ele. Ah, mas faz o orçamento. Faz o orçamento, faz. Faz o orçamento. Faz o orçamento. Meu Deus, não sei nem o que é. Jesus, me ajude. Faz o orçamento. Faz o orçamento. O Senhor está dizendo, faz o orçamento. Faz o orçamento. Pronto. Aí vão dizer, mas, ó, Bruno, o que é que... Ó, o Espírito Santo está me dizendo. Agora ele endoidou de uma vez, porque ele está fazendo orçamento sem nada. Meu Deus, ajuda o homem. Faça o orçamento. Não coloque na gaveta. Não poupe, viu? Nem tinta, nem... Menino, que é isso, Jesus do céu? Não poupe tinta em massa, em cano, em torneio. Não poupe. É do bom. Meu Jesus, que mistério é esse, Jesus? Faça e diga. Vou fazer o orçamento, vou procurar o orçamento. Faça os orçamentos, pega os 3 orçamentos e bota debaixo do seu joelho. Você está orando? O seu joelho vai fazer muito mais do que a sua boca está falando. E aguarde. Aguarde, porque Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Ele foi Deus na tua saúde. Ele foi Deus na tua saúde. Porque ele não é Deus na finança. Porque ele não é Deus para concretizar sonho. Porque ele não é Deus para manifestar-se diante de tudo que tu está querendo fazer, que é para a honra e glória dele. Eu não sei qual é o projeto, mas o Senhor manda te dizer. Faz o orçamento e bota no joelho. É até aqui, Bruno. Deus abençoe todos nós.